Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso Gestão de Recursos Federais e Defesa Civil, promovido pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a SEDEC, em parceria com o Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres, o CEPED, da Universidade Federal de Santa Catarina. O objetivo do curso é capacitar agentes de defesa civil e gestores integrantes da administração pública estadual e municipal num processo de captação, aplicação e prestação de contas de recursos federais. Além disso, orientar os proponentes ao longo de todo o processo, partindo da solicitação do reconhecimento federal quanto à situação de anormalidade, passando pelas instruções de preenchimento dos formulários para pedido de recursos pelos padrões a serem observados na elaboração dos projetos de engenharia, chegando até a prestação de contas dos recursos federais recebidos. Para essa videoaula, nós vamos conversar com Luiz Cláudio de Freitas. Ele é o coordenador geral de auditoria da área de integração nacional da Controladoria Geral da União, a CGU. Olá, Luiz Cláudio, obrigado por ter aceito o convite para conversar com os alunos aí deste curso sobre esse tema tão fundamental para qualquer nível de gestão pública. Então, vamos começar, talvez, situando um pouco qual é o papel, quais são as funções e atribuições da CGU, da Controladoria Geral da União. Então, a Controladoria Geral da União, ela completou recentemente 10 anos, desde a sua criação, e ela atua em 4 funções básicas, né, que a gente poderia separar em ouvidoria, corregedoria, auditoria e fiscalização e transparência pública. E na estrutura, no organograma, como é que ela está constituída hoje? A Controladoria, para cada função básica dessa que eu citei, ela tem órgãos específicos com competência para atuar nessas funções. Hoje, especificamente na estrutura, a Secretaria de Transparência Pública, a Secretaria Federal de Controle Interno, a Ouvidoria Geral da União e a Corregedoria Geral da União. Ok. No caso específico das ações em proteção e defesa civil, existem diferentes modalidades para transferência de recursos federais antes, durante e depois da ocorrência de um desastre. Vamos tentar detalhar um pouquinho quais são essas modalidades, falar um pouco do pré, do durante e do pós-desastre, Luiz. Então, o ciclo da despesa pública, no que se refere à Defesa Civil Nacional, ele é bem dividido em 3 etapas. Você tem primeiro as ações relacionadas à prevenção. No momento do desastre, no momento da ocorrência, você tem as ações relacionadas a socorro, assistência e restabelecimento dos serviços essenciais. E num terceiro estágio, vamos assim dizer, você tem as ações de recuperação, aí incluído os investimentos relacionados à reconstrução, que basicamente são obras públicas. Para cada fase dessa, você tem instrumentos distintos para executar a despesa, normativos específicos que dão embasamento jurídico, embasamento legal para que você execute bem aquela despesa pública. Então é importante que o gestor público se situe bem nessas 3 etapas e identifique aquele recurso ao qual ele está aplicando, em quais das 3 funções ele se encaixa. Ok, também existem diferentes instrumentos conforme aí cada modalidade para transferência, né? Convênios ou transferências obrigatórias. Qual que é a diferença entre eles, Luiz? As diferenças elas são bem consideráveis, né? Para a gente tentar simplificar um pouco e que vocês que estão assistindo possam pesquisar um pouco mais, aprofundar, né, nessa temática, a gente poderia separar basicamente hoje em convênios, que são na parte de prevenção, né, principalmente investimentos relacionados a obras de prevenção. Só que é importante ressaltar que essa linha dos convênios é um pouco mais antiga. São convênios mais antigos firmados por estados e prefeituras, porque recentemente, com a edição da medida provisória 631, hoje todas essas 3 etapas, todas essas 3 divisões que a Defesa Civil existem hoje, elas são
são possíveis de serem feitas mediante transferência obrigatória, né? Então, a figura do convênio é uma figura que, acredito eu, está em extinção nesse mundo da defesa civil. Mas como existem ainda uma parcela de convênios antigos ainda em execução, esses convênios, os gestores que nos ouvem, as pessoas ligadas à área, que ainda têm convênios em execução, eles têm que seguir as regras relacionadas ao convênio, que basicamente é o decreto 670, né? E no site da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, existe um link específico, um caderno de orientações, onde explica detalhadamente como é que são as fases de execução e prestação de contas desse recurso. E do outro lado, que eu acredito que hoje a maioria dos recursos em defesa civil são aplicados, você tem a figura das transferências obrigatórias, né? As transferências obrigatórias, elas têm um rito diferenciado de execução, muito mais flexibilizado, né, no seu modus operandi. E no site da Defesa Civil também há orientações específicas, um caderno de orientação específico para transferência obrigatória. Em que pese, eu vou comentar um pouco mais à frente, a transferência obrigatória vai ser objeto de mudanças significativas com a introdução da medida provisória 631, editada no final do ano passado. Agora, convênio e transferências obrigatórias, eles são instrumentos para fases distintas desse processo, desse ciclo da gestão de um desastre? Por exemplo, convênio se refere mais às ações de prevenção e as transferências obrigatórias mais ações de resposta e reconstrução, ou não necessariamente? Antes da medida 631, a gente tinha essa diferenciação. Depois da medida provisória 631, tudo vai passar praticamente a ser transferência obrigatória. A gente não vai ter, acredito eu, nenhum tipo de exceção, em que pese está pendente ainda uma regulamentação da medida provisória. Que a gente também fala daqui a pouquinho sobre essa regulamentação e esse ajuste. Isso. E quais são os documentos orientadores de convênios? E como é que se dá a prestação de contas dos convênios, ainda que eles sejam residuais, digamos assim? Mas a prestação de contas deles está disciplinada. E quais são os instrumentos orientadores, Luiz? Nós temos aí o decreto 7257, que regulamenta os documentos que devem compor essas prestações de contas. Vale observar que os convênios na Defesa Civil, eles têm um rito de prestação de contas similar aos demais convênios de outras ações, não tem diferenciação em relação a esse aspecto, né? Então você tem os relatórios de execução física, relatório de execução financeira, os demonstrativos físicos financeiros, conciliação bancária da conta específica. Não tem muita alteração em relação a isso. Agora é importante observar que o decreto é um decreto que está defasado, ele vai necessariamente passar por uma reformulação, na medida em que muito nos últimos 3 anos se alterou em relação à forma de execução dos recursos na Defesa Civil. Então o decreto hoje ele não dá conta mais de dar a fundamentação básica para a execução desses gastos no que se refere à Defesa Civil. E com relação às transferências obrigatórias, aí são outras normativas, outros procedimentos? As transferências obrigatórias, a gente tem que separar do universo que existe hoje, em ações de socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução. A forma como se presta contas de socorro e assistência, ela é diferente de como se presta contas das ações de reconstrução, em que pese todas as duas transferências serem obrigatórias, o tipo de gasto que é feito no socorro e assistência é diferente do tipo de gasto que é feito em reconstrução. O tempo é outro, né? O tempo é outro, né? Quando você fala de socorro e assistência, a gente está falando de gastos relacionados a custeio, né? No máximo, uma obra de um restabelecimento emergencial de um serviço público, tipo um abastecimento de água provisório, um acesso provisório por meio de uma ponte antes ainda de vir a obra definitiva, né? Então,
a prestação de contas no socorro é uma prestação mais de cunho financeiro, né? Tanto é que na medida provisória 631, uma das inovações é que não se exige mais uma prestação de contas física do recurso relacionado a socorro e assistência, né? Do outro lado, quando a gente fala da reconstrução, aí sim a gente está falando de obras estruturantes, né? São obras de médio, grande porte, né? Aí sim carece de uma comprovação física daquele gasto, né? Por meio dos boletins de execução, de medição da obra, né? Os processos de licitação, os termos de recebimento definitivo das obras, né? Em que pese nem tudo isso migrar para os processos de prestação de contas, mas os estados e municípios têm que manter a guarda de toda essa documentação nas suas contabilidades nesses entes municipais ou estaduais. Agora, Luiz, quais são as linhas de atuação da CGU quanto às ações de prevenção, socorro e assistência e de reconstrução, e quais são os principais cuidados que, sobretudo, os gestores precisam adotar em cada uma dessas ações? Bom, falar um pouco de cada uma de forma separada para os colegas que estão nos ouvindo entender bem o processo. Quando a gente fala de prevenção, ações de prevenção, na maioria dos casos a gente está falando de obras estruturantes, né, que, identificada uma situação de vulnerabilidade, uma necessidade de uma intervenção pública para evitar ou minimizar a ocorrência de um risco, você define alguns projetos de engenharia que vão proceder à intervenção no local e evitar que você deixe a população submetida a riscos, né? Um exemplo aí, obras de contenção de encosta, né? Desassoreamento de rios. Então, são obras que carecem de um planejamento maior, né? De um cuidado maior em relação aos projetos de engenharia para que eles possam identificar o problema e atacar a causa, né? Não é simplesmente uma intervenção mitigadora, ela tem que ser uma intervenção que vá evitar situações de dano futuro. Então você tem que ter um cuidado muito grande com o projeto. Esse é um dos cuidados essenciais quando a gente fala de prevenção. As demais questões relacionadas à boa execução da despesa, o cumprimento da lei, legislação ambiental, outorga de uso da água quando for o caso, desapropriação, tudo isso a legislação exige e não há nenhum tipo vamos dizer assim, de flexibilização em relação às regras, né? Quer dizer, não é porque ações de proteção e defesa civil, em quaisquer ações de construção, de projeto, para quaisquer áreas, a exigência sempre é a mesma. A exigência sempre é a mesma, né? Em que pese hoje no PAC Prevenção do governo federal, quando a gente fala de desapropriação, licenciamento ambiental e outorga de uso da água, existe um normativo específico que dá ao gestor local a possibilidade de comprovar isso só ao final na prestação de contas, né? Não existe uma flexibilização de que não tenha que existir, né? A flexibilização que existe é só que você pode antecipar o dinheiro e o ente comprova aqueles documentos ao final da execução da obra. Os investimentos em prevenção eles estão ocorrendo mais fortemente no Ministério da Integração Nacional e no Ministério das Cidades, né? Então é importante ter em mente também que as regras dos investimentos em prevenção no Ministério da Integração, elas são diferentes das regras do Ministério das Cidades, né? Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, é importante que saibam que os ministérios têm níveis de exigência documental diferentes. Como que eu sei qual o nível de exigência de cada ministério? É importante visitar o site desses ministérios. Lá, nesses ministérios, nesses sítios, tem todas as informações, o que são as exigências de cada um, tanto para formalizar um termo de compromisso, quanto a forma como comprovar isso durante a sua execução.
Falando um pouco de socorro e assistência, eu diria que o socorro e assistência é uma das ações mais atípicas que existe, né? Nos fóruns, nos congressos que a gente vai e fala um pouco sobre o tema, é sem dúvida o ponto de pauta que mais incita dúvidas, discussões, né? Eu vou tentar aqui explorar um pouco isso, né? O socorro e resistência ele tem a característica muito vinculada à situação do custeio, né? Na Defesa Civil hoje, a gente atua nessas ações por meio do cartão de pagamentos da Defesa Civil. A gente fala de forma simplificada o CPDC. O CPDC ele foi criado como uma forma da gente tentar agilizar o fluxo de ida do recurso, porque no momento da ocorrência do sinistro, do evento, o dinheiro precisa estar o mais rápido possível, de forma mais célere, para que a gente possa minimizar o sofrimento da população. Então o CPDC ele veio como um instrumento para dar essa agilidade, mas ao mesmo tempo trazer também uma transparência a esse processo de gasto, né? Então hoje, quando um portador de um cartão no município, ele passa o cartão e efetua aquele pagamento, no mês seguinte aquele dado ele é registrado no portal da transparência mantido pela CGU. Com acesso público. Com acesso público. Qualquer pessoa, cidadão, qualquer interessado pode entrar lá, diversos tipos de consulta, seja pelo portador, pelo município, pelo estado, né, pelo termo de compromisso. Ele entra lá, ele tem acesso a quem foi o portador daquela despesa, quem foi o agente público que efetuou aquele gasto, a data daquela compra, o estabelecimento comercial que ele efetuou aquela compra e o valor, né? Foi uma forma da gente tentar contrabalançar o efeito de você dar mais agilidade, mas ao mesmo tempo também o compromisso com a coisa pública de dar transparência à sociedade de que aquele recurso está sendo bem aplicado. Então, quando a gente fala de socorro e assistência, a gente usa hoje no Ministério da Integração Nacional exclusivamente o CPDC. Não existe outra forma de executar esse tipo de ação na Defesa Civil Nacional. É importante que a gente tenha os seguintes cuidados básicos. Muito se questiona como que eu comprovo esse tipo de gasto de socorro e resistência. Porque a gente está falando de custeio, são, em que pese em alguns casos, compras de um valor significativo, são bens que se perdem muito rapidamente, né? A gente está falando aqui de colchão, de alimentação, né, de medicamentos básicos, né, de utensílios domésticos. Então, chega numa certa altura, você não consegue comprovar a existência deles, porque eles foram consumidos, né? Quer dizer. Justamente. E aí que fica difícil para os gestores, porque a gente não está falando só da questão da comprovação fiscal, né? O documento, a nota fiscal ou o recibo. Tem muitas situações, principalmente naqueles estágios iniciais de enfrentamento de um evento desse, e eu já estive pessoalmente alguns e pude comprovar isso na prática. Os gestores se veem em situações emergenciais que não há prazo, não há tempo hábil para você fazer uma dispensa de licitação, efetuar um contrato, né? E em alguns casos, por receio, os gestores acabam não fazendo, né? E a população fica desassistida, né, com receio de eventualmente haver algum tipo de punição, de aplicação de multa, responsabilização em relação a isso. Eu diria para você que há formas de a gente tentar minimizar esse risco. Como que a gente minimiza isso, né? A gente pode trabalhar, a legislação ela não é muito clara em relação ao reconhecimento de dívida, por exemplo, né? Porque uma possibilidade seria, naqueles dias iniciais da crise, quando você não teve tempo hábil para fazer um processo regular de despesa, você poderia, na hipótese aí, fazer um reconhecimento a posteriori daquele débito, né? A legislação ela é omissa em relação a isso, né?
Mas eu entendo, vendo os julgados dos tribunais e acompanhando esse processo há bastante tempo, que a razoabilidade ela tem que existir nesses casos, né? Então, se o gestor público, naqueles primeiros dias, onde ele teve que acionar uma empresa para fazer uma remoção de escombro mais emergencial ali, né? Não houve tempo hábil para fazer uma dispensa, você reconhecer aquela dívida com a documentação bem farta, demonstrada de que aquilo ali foi necessário, que não havia tempo hábil para fazer uma regular execução da despesa naquele período, né? Eu acho que é algo que é razoável e acredito que os tribunais hoje já têm um entendimento mais flexível em relação a isso. Inclusive, uma questão também que se pergunta muito, a contratação antes do empenho, né? Uma contratação verbal, porque a lei expressamente veda o contrato verbal. Mas a lei também diz, o decreto 93.872, que em caso de calamidade pública, e isso está lá expressamente dito, você pode sim fazer empenho posterior. Então, é uma excepcionalidade justamente por se tratar de uma situação atípica, né? Então, imagino eu que o gestor público, diante dessa situação, ele pode muito bem executar o gasto, documentar tudo aquilo ali em processo. Se não foi possível empenho antes, faz o empenho a posteriori, liquida a despesa, comprova aquilo tudo com pareceres técnicos, pareceres jurídicos, para poder dar mais embasamento legal. E eu acredito que o processo da despesa, vamos dizer assim, ele não vai estar tão sujeito assim a questionamentos ou algum tipo de aplicação de responsabilidade, né, alguma coisa do gênero. Agora, como todo gestor público, existe um risco envolvido nisso, né? Você poderia, por exemplo, se você não está disposto a correr esse risco, se planejar um pouco antes e fazer, por exemplo, atas de registro de preço, né? Hoje, algumas prefeituras já têm adotado essa prática, principalmente aqueles municípios que têm uma recorrência maior de situações de desastre, de fazer uma licitação prévia com ata de registro de preço, definindo ali o que ele potencialmente pode consumir num período de um eventual sinistro, e deixa aquela ata registradinha e pronta com os fornecedores definidos. Quando acontece, ele vai lá, bota a ata para funcionar e resolve o problema dele de uma forma menos traumática. E em muito menos tempo do que se ele tivesse que abrir o processo no momento da ocorrência do desastre, porque isso já está antecipado, já está. E com relação às ações de reconstrução? As ações de reconstrução, elas são ações que têm um rito diferenciado, porque a gente está falando de investimento, são obras estruturantes, né? Infelizmente, nas fiscalizações da CGU, a gente tem visto que muitos gestores não têm tratado a reconstrução como uma obra estruturante, têm tratado isso como uma emergencialidade, o que acaba resultando no fato de que você tem dispensas de licitação de forma indiscriminada, né? Quase como regra? Quase como regra, né? Onde deveria ser exceção. Até porque existem os normativos que dizem que a dispensa de licitação para atender uma situação calamitosa ou emergencial, ela pode no máximo perdurar por 180 dias. Só que nos trabalhos nossos a gente tem observado que tem se ultrapassado muito esse prazo, né? Justamente pelo fato de não encarar a reconstrução como uma obra estruturante, né? No nosso entendimento, a reconstrução ela tem que ser feita com gerenciamento, com planejamento, com projeto, uma obra bem acabada para atender a população pelo máximo de tempo possível, né? Uma obra que na próxima situação de enchente ela não vai ter uma recorrência, onde você vai perder investimento, né? Então é preciso que essas obras tenham um cuidado, um zelo maior, né? Não que as outras não tenham, mas uma obra de socorro de um restabelecimento é uma obra provisória, né? Ela não vai ser definitiva. Aqui na reconstrução não, a gente está falando de uma obra definitiva, né? Aquilo ali tem que perdurar por muito tempo, né?
Inclusive, se caiu antes, muito provavelmente o projeto de engenharia bem feito vai apontar uma necessidade de uma mudança estrutural, de uma mudança de uma tecnicidade, das especificações anteriores que existiam, por exemplo, naquela ponte, né? O rio já fez outra curva, quer dizer? Sem dúvida, né? Então, esse zelo, esse cuidado, ele é bem importante quando a gente está falando de reconstrução. Investir em projeto, dar tempo para que a coisa ocorra da melhor forma possível, né? Infelizmente, não tem sido a regra. As prefeituras, elas têm tido a tendência de trazer a reconstrução, tratar a reconstrução dentro da emergência. Isso tem causado níveis de irregularidade muito significativos nas nossas obras públicas, o que não é um cenário muito interessante para a população e para o país. Agora, Luiz, com relação a essas intervenções com recursos federais, com transferências, enfim, existe um instrumento que de alguma forma também subsidia o próprio trabalho da CGU e orienta a atuação dos gestores, que é o FID, né, que é aquele formulário da ocorrência, né, de informações de desastres. Esse é um instrumento fundamental para garantir a correspondência entre aquilo que está registrado nesse formulário e aquilo que efetivamente vai ser utilizado com esses recursos federais. Sem dúvida. O FID, ele substitui nosso antigo Avadan, né? É um formulário que os colegas que nos ouvem aí, era um formulário antigamente usado pela Defesa Civil para justamente traçar um cenário em relação ao desastre, né? O que foi afetado, como foi afetado, as necessidades de investimento, né? Então o Avadan, ele foi substituído pelo FID, né? E hoje, inclusive, esse formulário ele é em sistema eletrônico, no S2ID, né? Um sistema que foi desenvolvido para dar mais agilidade e mais rapidez e mais facilidade na elaboração desse documento. Esse documento ele é de suma importância porque ele é que dá o norte, o rumo de uma previsão inicial do que precisa ser feito naquele município para atender aquele evento, aquele sinistro. Eu diria para você que ele não é um documento definitivo, né? Porque como ele é elaborado nos momentos iniciais, né? Há sim a possibilidade de que sofram alterações, as necessidades de investimento elas aumentem ou diminuam, né? Por exemplo, no caso de uma enchente, quando as águas baixam, é possível que você encontre um cenário de devastação maior do que inicialmente observado. Mas o importante é o seguinte, um cuidado, um zelo muito grande na elaboração do documento. Mas, eventualmente, num segundo momento, se observa que aquele documento ele não está com um preparo adequado, ele não circunstanciou de forma adequada tudo que precisa ser feito, pode ser muito bem aditivado esse documento com novas informações encaminhadas à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para que dê guarita, dê uma salvaguarda à boa distribuição do recurso. Porque dos meios, dos instrumentos que o governo federal se utiliza para distribuir bem, porque não há recurso para todos, né? Justamente nesses levantamentos estatísticos de recorrência, necessidade de investimento nesses municípios. Com relação, você já falou há pouco, mas acho que é sempre relevante a gente acentuar, é possível contratar serviços emergenciais sem o cumprimento de algum procedimento legal? Bom, quando a gente fala de socorro e assistência, a jurisprudência e alguns normativos raros, mas existem, né? Há sim essa possibilidade de algumas flexibilizações. Vou dar um exemplo para você quando a gente fala da questão ambiental, né? Muito se pergunta, nas ações de socorro e assistência, quando eu vou fazer uma pequena obra emergencial, de um restabelecimento de um serviço, essa obra ela necessita de um licenciamento ambiental? Ou então, mesmo na reconstrução, por exemplo, reconstrução de estradas vicinais, ou algumas obras que não têm, vamos dizer assim, do ponto de vista ambiental, uma intervenção muito abrupta no meio ambiente, elas necessitam de licenciamento ambiental?
O que eu diria para você é que já existe hoje a possibilidade, a previsão de que os conselhos estaduais eles flexibilizem regras em situação de calamidade e emergência. Criem lá uma exceção mesmo. Criam uma exceção e já existe, para citar um exemplo, o Conselho Estadual do Estado do Ceará, ele criou uma regra específica, né, ou dispensando o licenciamento nesse caso, ou criando o rito simplificado ou rito sumário, né. Então isso é algo que eu acho que deveria ser uma preocupação de todos os governos estaduais, porque facilita muito, né? Nós temos muitas situações de ocorrência de obras de reconstrução que elas demoram muito tempo a serem aprovadas justamente porque o aspecto ambiental ele cai na vala comum de análise, né? Junto com outras que não teriam aquela prioridade tão preponderante e acaba levando um tempo de aprovação muito grande, né? Então, o normativo específico nesse tipo de situação ele é extremamente importante. Um outro exemplo, existe normativo também, regra específica em relação ao projeto de engenharia, né? Do mesmo jeito que a parte ambiental ela pode ser flexibilizada, o projeto de engenharia, o Conselho, o CONFEA, também estabelece em um normativo, em uma resolução, que há a possibilidade em pequenas intervenções, em obras de menor porte, onde você dispense o projeto de engenharia e trabalhe com memorial descritivo mais simplificado, né? Então é outra questão importante também para ser relatado para os nossos ouvintes, porque há muitas dúvidas, né? Você olha, todas as obras que existem, mesmo com emergência, eu vou ter que ter um licenciamento ambiental, eu vou ter que fazer um projeto. Existem possibilidades sim, de flexibilização, as normas estão aí, né? Cabe a gente aplicá-las bem e trabalhá-las de acordo com o caso concreto, com o caso específico, né? Não fazer como uma dispensa de licitação, né? Fazer uma dispensa indiscriminada em detrimento de um processo regular. E talvez fosse importante mais uma vez destacar também, Luiz, que isso se refere particularmente às situações de resposta e assistência, né, naquele momento da ocorrência. Sem dúvida. E aí, de novo, ressaltar, eu tinha aqui anotado também, a questão do período de 180 dias para processos em que, por exemplo, se dispensa a licitação. É até esse período, para não tratar períodos posteriores, que já não são mais necessariamente de resposta ou assistência, como se fossem momentos como esse, em que você passa a adotar como regra aquilo que, na verdade, deveria ser. O prazo de 180 dias, ele é esse período que restringe, por exemplo, contratação sem licitação, né? Está perfeita a sua colocação, né? A jurisprudência, inclusive no caso de Alagoas, nas enchentes de junho de 2010, salvo engano, Alagoas e Pernambuco, há acórdão do Tribunal de Contas da União, aonde ele analisa o caso concreto de Alagoas e permite que algumas obras que foram contratadas com dispensa de licitação, elas tivessem um prazo maior do que 180 dias. Mas só que daquela situação específica, daquele caso concreto, analisar daquelas circunstâncias que ali foram colocadas no processo administrativo, né? Então a gente não pode simplesmente pegar o caso de Alagoas, né, que foi uma excepcionalidade, e de forma indiscriminada entender que os 180 dias eles são prorrogáveis porque é uma situação de calamidade ou emergência, né? Na verdade, a lei é bastante clara de tratar isso como um prazo improrrogável, né? Agora, você fez referência agora a uma situação de jurisprudência do TCU. Existem outros julgados também com relação às ações de proteção e defesa civil em outras situações que servem como orientação também de como os gestores podem atuar mediante experiências anteriores, julgados anteriores? Eu diria para você que nesse tema da defesa civil, proteção e defesa civil, nós temos 3 julgados importantes do Tribunal de Contas da União. O julgado que trata especificamente esse caso de Alagoas, porque ele trata de forma bastante racional a questão dos 180 dias. Isso é um marco, né? Em muitos fóruns a gente, quando dá palestras, a gente ouve bastante isso nos meios de discussão. Infelizmente, alguns
entendem aquilo de forma errada, achando os 180 dias não existe mais, o tribunal admite, né, uma prorrogação, então acho que ficou bem claro que não é assim. Nós temos também os julgados do tribunal relativos à região serrana, o desastre ocorrido em janeiro de 2011. É um julgado também importante do Rio de Janeiro, da região serrana. É um julgado importante porque, tanto no relatório quanto no voto, os agentes que fizeram a instrução processual, eles tratam de forma bem clara essa questão da necessidade do processo, do empenho, da existência do contrato, né? Da forma como você instrui bem o pagamento da despesa pública, né? Então, acho que é um acórdão também bastante interessante. E temos também o acórdão que julga os casos de Pernambuco, também a mesma ocorrência da época de Alagoas, né? No qual o tribunal também discorre um pouco sobre a necessidade dos projetos de engenharia, o cuidado e o zelo com a fiscalização da obra. Então, eu diria que se você somar esses 3 julgados, Alagoas, Pernambuco e Rio de Janeiro, esses 3 têm material suficiente e importante aí para que as pessoas que nos ouvem aí possam ter um pouco mais de entendimento sobre os zelos e os cuidados, além daqueles que eu já comentei no trato das despesas relacionadas a essa área. Agora, um importante normativo que orienta as ações da CGU, no caso dos temas ligados à proteção e defesa civil, é a medida provisória 631. Ela vem no sentido de orientar um conjunto de ações. Vamos falar um pouquinho dela, até porque ela alterou algumas outras questões que vinham sendo executadas ou praticadas, Luiz. A medida provisória 631, eu diria para você que ela é um marco na defesa civil, porque ela introduz alguns conceitos novos em relação à forma como a gente encara a relevância e a importância do tema da defesa civil no cenário nacional, traz alguns instrumentos novos, muda de patamar algumas ações, né, e flexibiliza alguns casos também, né. O que a gente pode trazer basicamente é algumas alterações relevantes que ocorreram, por exemplo, expressamente trazer as ações de prevenção como uma classificação de uma transferência obrigatória, né. Antes, as ações de prevenção elas só eram obrigatórias quando estavam inseridas no PAC, né. Com a medida provisória 631, elas passam a ter a chancela e o carimbo de uma transferência obrigatória já na própria origem, vamos dizer assim, né? Então essa foi uma mudança fundamental, até porque há muitos anos a gente vem, não só a sociedade, os meios de imprensa, mas todos que atuam nessa área, vem cobrando uma preocupação maior em trabalhar as ações de prevenção, não em detrimento das outras ações, mas que elas possam ser mais impulsionadas. Então, acho que a medida provisória 631, juntamente com os investimentos que o governo federal já vem fazendo há bastante tempo em prevenção, ela traz um marco nesse sentido. Uma outra alteração importante é que ela traz uma flexibilização em relação a custo, né? Na Defesa Civil Nacional hoje, pela medida provisória, a forma como você avalia os custos, ela pode ser feita de uma forma paramétrica, de uma forma que leve em conta os sistemas de custos locais, né? Então, ela traz uma flexibilização em relação à regra geral, que é a aplicação do ciclo e do SINAP, né? Aí é justamente uma tentativa de como a Defesa Civil ela tem uma característica diferenciada, né? Não só pela questão da emergência, mas os tipos de intervenção que são feitas, né? Não há estudo ainda sobre isso, mas há uma tendência da relação de custo dessas obras elas serem diferentes de uma obra tradicional, né? Então, a medida provisória, ela abre essa possibilidade, em que pese, isso depende de regulamento ainda, né?
Muitas das inovações da medida provisória também há essa necessidade. Outra questão importante de ser ressaltada em relação à medida provisória 631 é a retomada do FUNCAP, né? O Fundo Especial de Calamidades Públicas ele já existia antes da medida provisória, só que era um fundo não operacional, porque ele foi criado alguns anos atrás numa ótica diferente, né? Onde previa uma certa paridade, né? Entre o investimento que o governo federal punha e o Estado também tinha que colocar investimento de igual monta, e acabou que esse fundo ele não se tornou um fundo muito atrativo, né? Com a medida provisória, esse fundo ele não só é revitalizado, como ele deixa de ter essa necessidade de paridade, né? Obviamente, depende ainda de uma regulamentação, mas eu acho que é um fundo que daqui para frente ele tem uma tendência assim, de ser um fundo importante para a Defesa Civil, né? Muito bem, nós estamos nos aproximando aqui do término desta videoaula do curso de Gestão de Recursos Federais de Defesa Civil, em que nós conversamos com Luiz Cláudio de Freitas, coordenador-geral de auditoria da área de integração nacional da Controladoria Geral da União. Luiz Cláudio, os 2 minutos finais para você conversar diretamente com os alunos e ressaltar aquilo que você considera na posição que você ocupa, na função que você desempenha, fundamental para que os gestores ligados à área de proteção e defesa civil consigam cumprir o seu papel com a urgência que às vezes o caso requer, mas com os rigores que evidentemente um Estado, uma gestão pública requer também. Bom, primeiro gostaria de agradecer o convite que foi feito para estar aqui presente e poder colocar algumas sementinhas, né, de discussão no debate, porque a Defesa Civil Nacional é um tema importante, é um tema de extrema relevância. Nos últimos anos ganhou uma projeção diferente no país, né? Os normativos ainda não estavam totalmente preparados para assimilar o nível de ocorrências que acabou acontecendo, mas com o tempo a gente tem avançado bastante, não só de estabelecer novas ferramentas, alterar esses normativos para que deem esse embasamento, mas eu diria a vocês que nos ouvem que não tenham medo, não tenham receio de correr o risco calculado, principalmente no trato da despesa pública na área de socorro e assistência. Porque é nesse momento que o cidadão está mais necessitado, que o cidadão está mais desprotegido, e o gestor público, no cumprimento do seu papel, é importante que dê assistência a esses cidadãos, né? Como eu disse aqui, de uma forma mais instigativa, a forma assim, de executar o gasto de forma bem feita, o zelo que o gestor público precisa ter, fundamentalmente, é encontrar as possibilidades na legislação, e aqui eu explorei algumas, né? E principalmente, fundamentar bem os processos. Em muitos casos, vocês que nos ouvem aí, as dificuldades que se tem em relação a uma fiscalização e uma auditoria é justamente pelo fato de que o processo não foi muito bem fundamentado, né? Então, o processo está bem instruído, com todas as informações de como as coisas aconteceram, né? Não necessariamente vai conseguir se aplicar todos os passos como a lei determina, mas se houver nos processos essas justificativas e esses argumentos técnicos e jurídicos, eu acredito que os gestores bem intencionados eles vão ter muito pouca dificuldade, ou então menos dificuldade, vamos dizer assim, em futuramente estar respondendo a alguma ação de auditoria ou fiscalização. Muito bem, Luiz. Muito obrigado, prazer conhecê-lo, obrigado por ter participado conosco aí. E vocês que nos acompanham, verifiquem no restante do material desse curso as outras informações complementares que ajudam a conhecer melhor cada um dos instrumentos a que o Luiz se referiu aqui, e continue insistindo nesse trabalho de formação e de multiplicação das informações na área de proteção e defesa civil. Até um próximo encontro.